Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turgunia, As Regras Malucas da Reabertura. Os indicadores da doença aqui em Água com Merdolândia, aquele estado que algumas pessoas conhecem como Biscoitolândia, outros como Rio de Janeiro, bem, os indicadores da doença estão diminuindo, como em todo lugar. Apesar da Globo ficar insistindo o tempo todo querendo amedrontar pessoas, hoje, quando temos um número muito baixo de óbitos nas últimas 24 horas, a Globo fala que foi recorde de morte no estado. Mas não, pode ter sido recorde de registro de morte. Só que as mortes aconteceram lá atrás. As internações e mortes estão caindo já há algum tempo. Hospitais têm reportado diminuição de internações, a rede privada está desativando suas alas Covid-19 por falta de uso. Daí os parasitas do Covidão, Auschwitzel e Titio Suquita Crivella, não tem alternativa para manter seu esquema maldoso e sádico de sacanear diretamente os eleitores. Como todos sabemos, uma hora eles teriam que acabar vendo que Bulbasauro estava certo desde o início, tem que abrir tudo mesmo. Lógico, a constatação de que não deveriam ter fechado nem no início virá depois da avaliação posterior, quando as pessoas não estiverem mais com medo. Mas o fato é que viram que precisam parar de infernizar um pouquinho a vida do cidadão bovino gadoso com essas leis idiotas de proibir sair de casa. Mas daí vemos outro fenômeno inacreditável. Na hora de decretar o lockdown, fizeram isso de um dia para o outro. Mesmo não havendo nenhuma base científica para lockdown, nunca foi feito na história da humanidade. Lembre-se, quarentena já foi feito antes, mas o que estamos fazendo não é quarentena. Quarentena é quando os doentes, e apenas os doentes, são isolados. Isolar todo mundo em casa é outra coisa. Não tem base científica alguma, nunca foi feito. Para você tomar essa decisão nazista, eles fizeram isso do dia para a noite. Nenhum planejamento em etapas para as pessoas se prepararem, nada. Deu na telha do parasita político idiota infernizar a sua vida, ele foi lá e ferrou você bonito, sem nenhuma etapa intermediária nisso daí. Mas agora, para sair do lockdown, para desmontar essa papagaiada nazista, fascista, inventada pelo parasita político ditatorial, inventaram 1000 regras, 1000 fases. Daí tem as regras do estado, tem as regras da cidade. Cara, acho que todo governador e prefeito, e principalmente os idiotas débeis mentais dos ministros do STF, todos eles deveriam sofrer impeachment imediato e internação em clínica de retardo mental. Principalmente os velhos gagais do STF, que tiveram essa ideia excelente de deixar na mão dos idiotas como Ditador e Auschwitzel decisões tão importantes como essa. Ninguém além do indivíduo tem o direito de tomar a decisão se ele fica em casa ou se ele sai de casa. Mas só pelo alívio cômico, vamos dar uma olhada em alguns trechos abobalhados dessas ideias idiotas desses parasitas. O idiota de alcunha Strume ou Auschwitzel, em seus últimos dias como governador do Rio de Janeiro, decretou a partir de ontem, dia 6 de junho, o seguinte: shopping centers podem funcionar de meio-dia às 8 da noite. Me fala, por que a restrição do horário? Para mais gente ficar exprimida nesse horário curto e encher mais o shopping, é isso? O vírus tira férias fora desse horário, é isso? Lógico, não tem nenhuma base lógica para limitar o horário de funcionamento, só vontade de espizinhar o eleitor. Você votou em mim? Toma! Bares e restaurantes, inclusive praças de alimentação de shopping, podem voltar a abrir com 50% de ocupação. De novo, por quê? Qual estudo embasa isso? Que lógica que tem? Pariram isso lá simplesmente porque acharam que seria dar muita moral para esse gado submisso que ficou esse tempo todo calado, dar a moral de simplesmente fazer a coisa certa. Não, foi só para espizinhar mesmo, 50%. E olhe lá, não reclama não, senão eu volto atrás. Equipamentos turísticos estão autorizados a funcionar com 50% da capacidade. De novo, aleatoriamente. E aqui começam os problemas. 90% dos equipamentos turísticos do estado do Rio de Janeiro estão na cidade do Rio de Janeiro. E como veremos adiante, o outro processo de liberação tem outras regras diferentes, que, por exemplo, não deixam abrir os equipamentos turísticos agora. E aí, qual vale? Ou é só para confundir mesmo? É só para ter fiscal de um lado e fiscal do outro, e um dos dois vai multar, porque um vai estar seguindo certo, o outro não vai estar seguindo, não tem como seguir duas leis diferentes ao mesmo tempo. O uso de parques para a prática de esportes fica liberada, o que significa que os diários da quarentena deixam de ser desobediência civil ao Witzel. Mas não, porque, de novo, o plano do outro parasita é diferente. Sim,
Ir ao mar continua proibido no Witzel. Isso vai ser muito engraçado, você vai ver mais adiante. Única medida realmente positiva, o transporte intermunicipal pode voltar a funcionar. Isso tem sido um inferno aqui. Já podemos pegar as barcas e ir até Niterói, por exemplo. Continuam proibidas até 21 de junho escolas e faculdades, cinemas, teatros e shows e academias de ginástica. Por que proibir isso? Não sei, ninguém é obrigado a ir a cinema, teatro, show, academia de ginástica. Por que não deixar quem não está morto de medo dessa neurose socialista, com essa porra desse vírus, frequentar esses lugares? O cara quer se arriscar? Deixa ele se arriscar, porra. Qual o problema? O que tu tem a ver com isso? Fica em casa os medrosos apavorados. Deixa o resto do povo seguir a vida. Pois bem, esse é o simples, o plano do Estado do Rio de Janeiro. Agora vem o complicado, que é o plano do titio Suquita Crivella, o plano da cidade do Rio de Janeiro. Se você não entendeu a referência a titio Suquita, não se sinta mal, só quem tem mais de 40 anos vai entender essa. O plano de Suquita é mais complexo, tem 6 etapas de 15 dias. Ou seja, a fase 1 começou no início de junho, deve ir até meados de junho, a fase 2 vai ser o final de junho. Enfim, a última fase vai ser no final de agosto. Isso se não der ruim, porque pelo plano dele existe um conselho que pode decidir não avançar de fase, regredir de fase, se os números do Covid aleatório que eles pariram na cabeça deles não melhorarem. Estamos na primeira etapa, o que significa que mudou muito pouco, sendo o mais significativo que igrejas podem abrir. Vocês sabem, né? Titio Crivella é pastor, né? Ele ganha uma boa grana dele com uma meia dúzia de igreja que ele tem por aí. Ele não ia deixar essa passar, né? Também em concessionárias e lojas de móveis e decorações. A base científica dessa escolha, seu chute é tão bom quanto o meu. O meu chute é grana. Pagaram por isso. Não há outro embasamento científico possível. Mas tem um ponto positivo. Ambulantes foram liberados. Não dá para tomar cervejinha no barzinho, mas no camelô tá liberado. Eu, se tivesse um bar, botava um isopor na frente do bar e virava camelô no meu próprio bar. Nesse meio tempo, né? Afinal, tá liberado. Ah, mas tá ótimo. Banho de mar tá liberado. Mas não pode ter atividade na areia nem exercícios em parques. Ou seja, olha que lindo. O Estado liberou exercícios em parques e proibiu a praia. O Crivella proibiu exercícios em parques e liberou a praia. Tá lindo isso, cara. Dá pra ver o embasamento científico dessas medidas. É muita ciência junta, cara. É impressionante, bicho. É uma coisa de louco. Na segunda fase, ou seja, a partir de 16 de junho, os shoppings já podem abrir. De meio-dia às 8. Devem ter chutado o mesmo chute astrológico do Witzel com datas diferentes. Também pode futebol com portões fechados. Isso pouco me interessa. O Vasco tá uma bosta. Podia até fazer quarentena há mais tempo. Agora, os shoppings podem abrir, mas não as lojas. Muito útil essa lógica aleatória número 239 da reabertura. Bem, na terceira fase, apenas em julho, que as lojas vão poder reabrir, inclusive bares e restaurantes. Mas lógico, não sem mais um monte de regras aleatórias para permitir extorsão pelos fiscais da prefeitura. O pessoal de fiscalização da prefeitura vai fazer a festa com os arregos. Eu só consigo ver essa utilidade nas regras, tá? Banheiros precisam ser lavados de 3 em 3 horas. Quero ver só os banheiros da Lapa como é que vão estar nesse período. Proibido toalha de mesa. Eu não entendi, sinceramente, superfície da toalha transmite, a da mesa não? Quiosques de praia só com retirada, porque o Crivella não gosta de quiosques, só pode ser isso. Padaria só pode expor pequenas quantidades de produtos, porque expor muitos produtos leva a padaria à contaminação de vírus através de um portal quântico anciental dos Incas. Sei lá, né? Porque é tanta ciência que a gente fica até confuso nessa coisa. A terceira fase também, creches podem abrir, mas não escolas. Finalmente você vai poder cortar o cabelo no barbeiro ou cabeleireiro, início de julho, se tudo der certo. Mas também com um monte de regras aleatórias que tenho certeza tá tudo embasado em muita ciência. Vai até ter ciência pra caralho nessa porra dessas ideias, desses números aleatórios que eles pariram aqui. Também já podem ter jogos de futebol com público, mas 1/3 do público. O curioso é que a sugestão do pessoal que os estádios criem aplicativo para pessoa agendar ida ao banheiro no estádio. Eu fico imaginando como é que vai funcionar isso. Além não diz que é obrigatório, tá? É só sugestão. Mas cara, puta que pariu. Bicho, isso vai funcionar muito, mas vai funcionar pra caralho. Eu não, tô até vendo no intervalo o pessoal agendando o banheiro antes de ir. Parabéns pra pessoa que sugeriu isso. Olha, prêmio campeão da Lancet da OMS de ciência. É o que você merece. Bom, eu não vou explicar o plano todo. As aulas começam a ser liberadas na fase 4, faculdade na fase 8, ou seja, só lá em agosto. Tudo com muita ciência, mas ciência pra caralho, uma coisa impressionante. Olha esses gráficos com esses números de critérios pra passagem de fase. Tudo tirado de onde? De qual estudo? Tirado do cu do
do parasita burocrata que só quer infernizar a porra da população. Caralho, filho da puta de político parasita tem que acabar com essa porra de uma vez. Cancela a merda do decreto de lockdown. Não tem mais condição, acabou a porra da doença. Deixa de ser metido a idiota científico e admite que você não sabe o que tá fazendo, nunca soube o que tá fazendo e deixa a porra dos indivíduos tomarem cada um a sua decisão. Cada um cuida da sua vida e pronto, e você vai cuidar da sua, de preferência na cadeia. Pior agora, eu quero que o STF explique qual regra que vale, porque os cientistas do Estado jogaram dados e o dado deu um número. Os cientistas da prefeitura jogaram os dados e deram outros números. E aí, qual que vale? O mais restritivo? O menos restritivo? Sempre o Estado? Sempre a prefeitura? Se é sempre a prefeitura, por que o Estado fez um decreto? Se é sempre o Estado, por que a prefeitura faz um decreto? Cara, tinha que botar esses palhaços, prefeitos, governadores, o STF inteiro no manicômio, fechar a porta com cadeado e deixar eles em isolamento social pelo resto da vida. Pior é que essa confusão sem sentido não está acontecendo só aqui em Água com Merdolândia, não. Todos os estados e cidades, o STF causou essa merda de indefinição jurídica que ninguém sabe o que fazer. Tem cidade que loja com número par funciona num dia, loja com número ímpar funciona no outro. Todo dia tem um maluco científico, político aí inventando regra. Parasita burocrata, quando quer ferrar a vida dos outros, fica criativo pra caralho, puta que pariu. E isso só mostra como o governo não tem como funcionar. Governo, todo governo, é um lixo sem utilidade nenhuma que a sociedade estaria muito melhor sem. Felizmente, no governo federal temos pelo menos alguém minimamente sensato e defensor da liberdade. Isso deixou os governadores e prefeitos ditatoriais, fascistas, nazistas, que gostam de remover liberdades individuais das pessoas, constrangidos. Pelo menos isso. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!